Bem-vindo, meus amigos, mais um Café com Prosa. Hoje a gente está aqui com dois grandes amigos, o Rafael Menes e o Antônio. A gente vai bater um papo hoje por um daqueles temas que a gente fala que é nunca para ser discutido, né? Que é a religião. Conversar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre as palavras que estão nela, conversar um pouco sobre eles, que são da nossa cidade, nossos amigos. A gente precisa sempre conhecer mais gente, com certeza vocês vão poder conhecer duas pessoas maravilhosas aqui. E também, é claro, agradecer a todo mundo que continua acompanhando o programa, agradecer aos nossos patrocinadores, a Mona Morena e todos os demais amigos que ajudam esse programa aí pro ar toda semana. Gente, primeiro de tudo, muito obrigado por ter vindo, ter se disponibilizado a vir aqui conversar por um tema tão ardido, tão complicado, mas eu espero que a gente consiga passar uma informação e bater um bate-papo legal sobre religião, né? E Rafael, gostaria que você começasse você falando um pouquinho sobre você, para o pessoal de casa se ambientar um pouquinho, né? Tá bom. Bom, Pedro, quero agradecer a oportunidade, né? Realmente é muito bom estar aqui no canal 23 para poder falar um pouco mais dessa palavra, né, que nos ajuda, aqui o convite que o Pedro fez para nós. Né? Eu sou morador de Penápolis aqui há 29 anos, né? Estudei aqui, né? Trabalho aqui, tenho bastante conhecido aqui nessa cidade, né? Família bem grande. E essa oportunidade, né, de poder falar da palavra de Deus para as pessoas é uma coisa que a gente gosta de fazer. Então eu quero agradecer desde já, né, todos os contatos que nós temos aqui no canal 23, né, e a você também pelo convite, né, estamos sempre aqui à disposição a qualquer momento, se precisar. Vai ser um tema gostoso, né, um tema que a gente gosta de falar. Antônio, gostaria que você falasse um pouquinho de você também. Eu primeiramente quero agradecer ao Pedro, né, e uma satisfação estar junto com o Rafael, que através do Rafael fiquei ontem sabendo do convite para estar aqui no programa Café com Prosa. Eu, na verdade, sou nascido em Avanhandava, né? Morei minha parte da infância em Avanhandava, em outras cidades, e conheci Penápolis há cerca de 15 anos, né? Morei em outras cidades, já estou aqui residindo em torno de 13 a 14 anos. Hoje tenho uma empresa na cidade também, né? Acabou, assim, eu senti que Penápolis é uma cidade que acolheu, uma cidade maior hoje da região, né? Eu me sinto que Penápolis, na verdade, é como se eu tivesse nascido aqui, né? Principalmente pela amizade que a gente acabou desenvolvendo na cidade, tem os amigos, né? Alguns que hoje desempenham várias empresas, políticos e principalmente os grupos cristãos que a gente convive a grande parte do tempo. A minha profissão hoje, né, eu trabalho com segurança do trabalho. Algumas pessoas que assistem no programa de vocês e hoje a Star News também já nos conhece, né? Até aproveitar essa oportunidade que você está dando de nos chamar aqui para discutir um tema hoje tão polêmico, né? Assim, bem diverso. É um tema que hoje acho que é igual futebol, né? Futebol, política e religião, acho que tem bastante coisa para se falar dela, né? E agradecendo você pelo convite. Por um lado, nós somos filhos da casa, né? Da Star News. Vamos reiniciar o programa, né, Rafael? Isso. Agora, acho que o mês que vem nós já vamos fazer isso. Provavelmente é um programa que nós tínhamos anteriormente, né? E eu creio que através desse programa que nós podemos esclarecer algumas coisas, não ser dogmático, passando a nossa opinião aqui, prevalecendo a nossa opinião, um ponto de vista nosso com relação à Bíblia. E vamos bater esse papo legal aí, acho que é quase 1h30 aí para a gente conversar e passar aí o nosso ponto de vista de acordo com a Bíblia, né? Quando eu pensei no Rafael vir aqui conversar, eu acho que aqui o Café com Prosa, a vantagem dele é que todo mundo de casa sabe que é uma coisa que é descontraída, é natural. A gente tenta conversar como a gente conversaria com os amigos aí na rua, saber para levar uma informação, mas uma informação clara, sem muita, vamos dizer assim, amarras, né? Falar muito certinho, né? Vamos ter essa liberdade, né? Então vamos dar um pontapé inicial. Eu já tomei até um puxão de orelha do Rafael. Eu ia perguntar de que igreja vocês pertencem, mas agora vocês já me explicaram que igreja não é Aí eu já vou pedir para vocês explicando e falando como é que é. Vocês fazem parte hoje de que grupo?
Vamos lá. Na verdade, você me responde? Bom, é o seguinte, né? Como eu falei com o Pedro ontem, né, nós tivemos uma conversa aqui ontem, e é muito importante a gente falar com respeito à igreja, porque acho que é o segundo ponto de vista que o Senhor nos mostra, né? Primeiro ele se apresenta, depois o Senhor mostra o que é a igreja, né? A igreja, na verdade, é o corpo de Cristo na Bíblia, né? Então, como eu falei para você, Pedro, a igreja ela não é um templo físico, né? Algo que você pode realmente criar, né? A igreja na Bíblia somos nós, né? Isso lá em 1 Coríntios fala, 1 Coríntios 3 fala, né? Tem 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 também fala que a igreja somos nós, né? E que a igreja ela se limita pela cidade. Vou dar exemplo, né? Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, quando Paulo escreveu a Filipos, quando Paulo escreveu a Tessalônica, ele escreveu referindo à igreja, né? Representando uma igreja em cada cidade, né? Então qual que é a igreja certa? Né? Na verdade a igreja são todos aqueles que creem no Senhor, né? Que é onde Deus pode habitar no espírito do homem. O homem tem espírito, o homem corpo. Então, conforme Deus ressuscitou, se tornando espírito, o próprio Jesus ressuscitou, se tornando espírito da vida, ele se tornou espírito para entrar dentro do espírito do homem e fazer a sua habitação. No Antigo Testamento existia o tabernáculo, onde Deus habitava. No final que eram figuras, né? Que eram figuras. O tabernáculo ele habitava ali na Arca da Aliança, né? Depois no templo. E agora Deus habita dentro do homem, é o templo da morada do Espírito Santo. Na verdade, você pegando um ganchinho aí, né? Temos um determinado tempo. E como você falou, é um papo informal, né? Então nós vamos ser bem abertos, né? Hoje o conceito sobre igreja ele é um conceito errado, né? Deturbado, porque a igreja, na verdade, ela não é formada de tijolo. Isso não é formada de tijolo e pintada, e até você ouve muito, né? Pintaram minha igreja de azul agora, né? Ou de amarelo. Porque essa visão que foi enxertada no homem, Pedro, com respeito à igreja, começou lá no jardim de infância, né? Igreja, já são coisas que vêm, então lá, domingo de manhã, põe a roupinha, vai para a igreja, ou quando não, a hora que aprendeu a escrever as primeiras vogais lá, e tinha I de igreja, e tinha lá aquela casinha com a cruzinha, então foi infundido aquilo no homem, e o homem até hoje ele acha que a igreja é aquilo lá. Na verdade é um local, esse lugar que hoje é referido como igreja é um local de reunião de determinados de grupos cristãos, mas não é a igreja. A igreja, na verdade, ela vem, é uma palavra do grego que quer dizer eclésia, que é a primeira vez mencionada em Mateus 16, que Jesus falou: eu vou edificar a minha eclésia, ou eclesia, que é aqueles chamados para fora, ou seja, ele vivia determinada filosofia ou ideologia, então ele é tirado daquela condição a partir do momento que ele professa a fé cristã. Então a igreja é um grupo de pessoas, são pessoas formadas de gentes, né, de pessoas vivas, que uma vez que professa a fé cristã se tornam essa igreja. Tem nada a ver com tijolo, com tinta, com um determinado local geográfico. Na realidade, hoje a gente já tem que ter um cuidado muito grande, porque o homem ele precisa da fé, ele precisa da religião, não tem jeito, porque é o que a gente estava comentando antes de começar o programa. O homem ele é mau por natureza, então na realidade o que salva ele, vamos dizer assim, é um pouco a religião, um pouco a moral, um pouco a educação, um pouco é o meio também que ele vive. Por exemplo, se uma pessoa vive só no meio de criminalidade, a chance de ela se sobressair a isso é muito pequena. É muito difícil. Talvez se os outros componentes do ser, que são a moral, a educação e tudo mais, dê um norte para ele sair dali. Mas é muito difícil. Seria hoje uma forma de, vamos dizer, a gente olha todo dia no jornal, se você torcer, pinga sangue. Tanta notícia ruim, assalto, roubo, homicídio, crime. Onde é que já se viu uma mulher matar um homem, fatiar, gente do céu, onde está indo? Não tem mais fim. O homem que não tem Deus é isso aí. E ele é complicado. Agora aí que você falou, o homem que não tem Deus é o mal, né? Vamos dizer assim, ele fica vazio. Deus, eu acho que hoje a gente não pode mais se prender a uma única visão, né? Uma pessoa que quer ter uma compreensão um pouquinho melhor do mundo tem que estudar um pouquinho de cada coisa para tentar né? vencer a dogma, preconceito e tudo mais.
Então Deus assumiu várias formas de acordo com a fé da pessoa, vamos dizer assim. Seria, por exemplo, para os budistas é Buda, que é a reencarnação do Buda e tudo mais. É Jeová. Entre os árabes você tem o Maomé. Na verdade não é Deus, mas na verdade praticamente quase substituiu Deus, né? Alá, né? Alá. Mas a fé deles é tem mais radicalistas lá, os xiitas, os muçulmanos e tudo mais, que fazem tudo em nome do Alá, e eu duvido que Deus quer que você vá expor num ônibus com você dentro. Isso não é vontade de Deus, é vontade do homem. E na verdade é uma má compreensão do ser de Deus, né? Então a religião hoje, o problema da religião, ela tem o seu lado bom. A Bíblia, na verdade, ela não trata o aspecto religião, ela trata o aspecto da pessoa de Deus, o ser de Deus e a pessoa de Cristo. Só que como surgiu as religiões? As religiões, ela é proveniente, se analisar a história, como você falou, não posso ficar preso em dogma, naquilo que me falaram, né? Hoje muitas pessoas têm uma fé, mas é uma fé baseada no que os outros falam para ele. Muitos têm preguiça de pesquisar a história, ver o surgimento dos grupos cristãos, da religião, em diversos aspectos, né? A Bíblia não trata a questão da religião. Por exemplo, como é um bate-papo aberto, então hoje você vê, é muito comum as pessoas falarem: a primeira religião que existiu é a católica. Ou outros defendem isso como a verdade está aqui, a verdade está ali. A verdade não está em lugar nenhum. Entre aspas, a verdade está em Cristo. A salvação do homem está em Cristo. E hoje essas diversas religiões que existem, como a fé islâmica, budista, hinduísta, tudo isso daí, hoje na verdade o surgimento delas é a interpretação pessoal do homem, como você falou. Então ele acaba tendo uma interpretação de que em nome de Deus ele pode matar, né? Que Deus aprova. O ser humano tem uma capacidade maravilhosa de deturpar as coisas, né? Eu nunca vi uma capacidade que o homem tem de mudar tudo. Na realidade, eu acredito que o mal da humanidade é a vaidade. Porque às vezes, eu acredito, por que da vaidade? Se existia uma religião, vamos supor que no início uma foi inicial, vamos crer no ser e acabou. Essa religião. Aí um já por vaidade, não, eu acho que é de outro jeito, foi outra vertente. Outra vertente. Foi fazendo um monte de ramificação, mas na realidade é a mesma coisa. Essas tendo em base a religião, todas elas procedem de uma única raiz, de uma radical única. De fato, as religiões ela procedem de uma mesma árvore. Que é a crença num ser espiritual divino. Agora, a vida cristã normal, pode-se dizer normal, comum, autêntica, ela não tem nada a ver com a religião. A religião, todas as religiões, ela tem uma origem, tem uma árvore, começou lá no início da criação do homem, ela vem desde a Babilônia antiga, algumas impérios que existiam, algumas civilizações que existiam mesmo já no berço da civilização do homem, né? na própria Babilônia antiga, onde alguns dizem que ali foi encontrado artefatos e vestígio do início da história humana, né? Então todas essas religiões que têm como origem o berço da civilização humana, ela tem a mesma árvore. Ela tem as suas opiniões diferentes, mas tem a origem numa mesma fonte, tem uma única fonte. Por exemplo, o espiritismo, ele acredita na reencarnação do espírito. O cristianismo acredita que existe o espírito. Então se você for ver, já é uma colisão, entendeu? Dali já sai alguma coisa. O espiritismo acredita também no ser mais bem elaborado do que a gente, vamos dizer assim, mais superior em vários quesitos, dentro de uma onipotência. Tem algumas assim diferenças, né? Por exemplo, o espiritismo acredita em um ser, mas um ser que evoluiu, né? Um ser evoluído. O cristianismo já não acredita, por exemplo, o espiritismo, né? Nós estamos batendo papo aqui, não estamos defendendo aqui, falando nós estamos com a verdade, né? Mesmo porque nós não temos nem igreja, somos parte da igreja, né? Estamos aqui para defender, em tal endereço nós temos um grupo e ali que está a verdade, não é isso aí. Sustentando o que você perguntou no início do programa, o que era a igreja, nós, de modo resumido, né? De forma resumida, já
falamos qual é a opinião da Bíblia sobre a igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo, formado de pessoas que creem e professam a fé cristã. Nisso eu acho, por exemplo, não cortando, mas o espiritismo é uma coisa muito legal deles. Eles não têm uma igreja, tem um centro de convivência, que todo mundo vai lá, convive, tem palestras, eles conversam, estudam. Eu acho que é uma coisa bastante legal, que seria mais ou menos o grupo de vocês. Vocês vão lá, bate papo, conversam dentro da crença. Eu acredito assim, Pedro, é claro que os grupos, as religiões, vamos pegar as religiões, não os grupos cristãos, porque tem religião que não tem nada a ver com os grupos cristãos, ou seja, tem religião, grupos que se reúnem que não tem nada a ver com Cristo. Não sustenta, não tem a fé cristã, né? Ou seja, ele é cristão quando ele professa Cristo, tem aquela fé naquilo, nos ensinamentos de Cristo. É alguém que sustenta a visão dos ensinamentos de Cristo. Quando ele não tem essa visão, ou não crê, por exemplo, na encarnação de Cristo, na ressurreição, ou não crê na totalidade dos ensinamentos de Cristo, ele não é cristão, mas é uma religião. Então, na verdade, já pego a encarnação de Cristo. Aí você já vai defender um pouquinho. Nós estamos mostrando que a fé cristã crê na encarnação. Você não crê na encarnação, você anula outros itens que vêm a seguir, né? Então já é vamos dizer assim, também é talvez tenha surgido mais ou menos desse ponto, né? Se Cristo encarnou, o Espiritismo ele pegou um ponto aí, né? Ele pegou um ponto nessa questão. Se ele encarnou, nós também podemos crer nisso daí, né? Nessa questão da encarnação. Então existe encarnação, mas não existe reencarnação. A Bíblia cita encarnação, mas ela não diz sobre reencarnação. Ela não fala de reencarnação. Mas há de se convir que dá para se interpretar. Não, são vertentes. São vertentes. Nós falamos, saiu tudo de uma na realidade, eu acho que todo homem que acredita que sabe de religião ou que sabe de... Porque na realidade a gente pode estudar para tentar ter alguma coisa, né? De fato. Um conceito. Porque na realidade a gente é que está criando tudo isso, né? Deriva do que a gente... Eu acredito que como a gente tem um fardo certo quando nasce, que é a morte, a gente já vai se... Todo mundo quer escapar, né? O medo da morte, todo mundo já vai se deixa eu tentar apaziguar a minha consciência, né? E ao mesmo tempo eu acho que é o que dá sentido na vida, é a morte. Porque senão, não tem fim, ripa, vou fazer o que eu quiser. Já pensou se não tivesse o final de existência? Imagina Hitler solto aí. Até hoje. O que ele não estava fazendo, hein? Então, a gente tem que imaginar que existe sim, a morte tem um nexo, tudo na vida nasce, cresce, reproduz, morre. Alguns queimam alguma etapa, ou não fazem isso, ou morre muito jovem, ou morre muito velho, e assim vai indo. Mas eu acredito que tudo que a gente faz é para buscar um conforto, para ter um sentido na vida. E a gente não enxerga que na realidade a morte é o maior sentido da vida. A morte, né? A morte é a maior realidade, né? Isso aí ninguém não tem como negar. E o homem não foi criado para morrer. O homem não foi criado para morrer, né? Por isso que ele não aceita a morte. Quando você vê um parente, um amigo, uma pessoa que você tem muito ligado, numa situação dessa, você se desespera, né? Você fala, puxa vida, né? Acabou minha vida, não vou mais, né? Então é porque o homem realmente não aceita. E é normal isso daí, é bíblico, né? Se você for ver, teve funerais na Bíblia que duraram 30 dias. Nossa. O povo chorava, lamentava, porque a morte é realmente uma tristeza para o homem. Porque Deus deu ao homem a oportunidade de viver eternamente. Só que Deus respeitou o livre-arbítrio dele e falou, olha, não coma. Ele foi e comeu da árvore que Deus ordenou para que ele não comesse. Se ele comesse da árvore da vida, ele ia viver eternamente. Mas por causa da desobediência do homem, já começou desobedecendo, né? Não matou, não roubou, não fez nada de grave, mas só desobedeceu. Isso que a gente fala que o homem é um ser perfeito, né? É um castigo. Perfeito de imperfeições. Perfeito de imperfeições. Eu não sei, eu acho que se existe um ser superior, ele deu esse livre-arbítrio, talvez a gente tenha a vida para aprender a não fazer mais escolhas erradas. Na verdade, o homem é um ser eterno. Ou no corpo, ou fora do corpo, ele é eterno. Isso é a verdade, né? Tem até uma visão do Espiritismo, por saber que o Espírito é eterno, então tem a visão deles, né? Mas o homem é um ser eterno, né?
o espírito do homem, né? O ser homem, né? Na verdade, o Pedro não é essa aparência que eu estou vendo, né? O Pedro mesmo é o homem interior que habita nesse corpo, né? Seja de carne. O espírito. É o espírito, né? O seu verdadeiro ser, né? O seu verdadeiro ser. Ateu, eu acredito que quem é ateu vai ficar bravo, mas ateu pra mim é uma religião também. O cara é ateu, é uma religião, porque o cara tá condenado a vida inteira pra Deus existe, Deus existe, Deus existe. O cara fica preso sabe ali, que eu acho até se castra, se não vai buscar uma coisa. É um ponto de vista, assim, eu acredito dos cristãos, mas é um pessoal, né? Meu, um ponto de vista pessoal. O ateu, eu acredito que eu acho que o ateu, ele tem hora que ele é até contradizente com o ponto de vista, né? O ateu fala todo dia, graças a Deus. Eu já ouvi isso. Na verdade, diz que não tem eu sou ateu. Graças a Deus. Não tem, diz que não tem ateu absoluto, né? Se o avião estiver caindo ali, diz que ele deixa de ser ateu, né? Joga o cara pra ele, você não reza. Reza na hora. É verdade. E outra coisa que acho que aqueles que não creem na existência de Deus, né? Que eles têm muita contradição, é porque se Deus não existe, eu não preciso ficar querendo provar que ele não existe. Eu acredito que aí é assim, tem o pessoal que também que não é ateu, qual é aquela religião lá do Tom Cruise que acredita em ET? Que era? Eu não lembro. Tem uma religião lá são que... os amantes da ufologia, não? Tem uma religião lá que o Deus, na realidade, era um ser superior que veio de outra galáxia, veio pra cá, cuidou da gente e falou, vai embora. Tchau. Tem religião pra tudo. E você vai pensar, o cara tem seguidor pra caramba. Mas Significa que o ser humano é uma coisa tão incompleta que o que ele vier, ele vai... acho que na Argentina tem os seguidores de Maradona, né? Tem um templo Nossa lá, né? Senhora. Tem Isso aí não é religião. Isso aí não é... Isso é coisa do diabo. Você sabia, Pedro, que isso daí que nós estamos comentando, a questão de cada um adorar um ponto, né? Você sabia que quando o homem perdeu a presença de Deus lá no início, né? Para o homem ter o espírito, ele sempre teve a necessidade de adorar alguém. É verdade. Sempre teve necessidade de adorar algo. Então, naquela época, né, tem gente que adora rato. Gosta de rato. A Índia tem 33 bilhões de deuses, né? Adora a árvore, o sol, a água, a lua, o homem com pedaço de gente. Então, tem necessidade. Ele vê um negócio, ele vai lá e não pode estar morrendo de fome, não pode matar a vaca para comer. Essa é a questão, porque... E eles acreditam... Acredita fielmente. É a fé deles. Mas é uma questão, né? A vaca não vai poder salvar eles, nem o rato, né? Tem que ser realmente alguém que essa aí busca já deles. entra no outro que existe, que é salvação. Porque salvação também é uma palavra a salvação, que vai ter embora ela é bem vários tipos e ampla, né? E a salvação acho que é a palavra mais ampla que existe, porque não é só salvo do inferno, vamos propriamente dito, né? Esse negócio de inferno existe? Ou a gente está pagando os Na pecados? verdade, a palavra inferno, cada hora tem então a palavra inferno não é correta. Nossa. Tradução inferno, você vai para o inferno, pecou, vai para o inferno. Não é correta, a palavra correta na Bíblia significa Hades. Hades, né? Que é o deus da morte. Não, isso aí os gregos têm o Hades lá, que é na mitologia grega. Mas o Hades que a Bíblia fala seria o mundo de todos os mortos, bons e maus. Vamos pegar assim, seria um mundo do... Não acerta essa palavra. Os gregos também tinham Deus para cada coisa. O mar, Hércules era semideus, o cara forte. Criado a partir da relação dos deuses com os seres humanos, né? Eu acho que talvez algumas correntes religiosas venham do ego do ser humano. Ele quer que Deus tenha a aparência dele, ele quer que Deus tenha a forma dele, ele quer que Deus seja igual a ele. Na verdade, Deus, o homem que é igual a Deus, né? Porque o problema de ter surgido tantas vertentes, como você falou, e ramificações hoje, né? É porque o homem passa a interpretar Deus do ponto de vista de si mesmo, que é aquele movimento que teve, né, na França, na Europa, pode assim dizer, que era o iluminismo, né? É o homem interpretando Deus a partir da ciência do homem. Da ciência do homem, baseado no seu egoísmo, né? Acho que no seu ego. Então ele passa a achar que Deus é igual a ele. Na verdade. Mas aí eu já não é nem que eu vou discutir, mas o iluminismo na minha cabeça foi quando o homem buscou um pouco mais a ciência para justificar as coisas. Né? Porque, por exemplo, por que eu vou morrer?
se eu não buscar saber por que eu estou morrendo, por que as pessoas estão morrendo, eu não vou ter como cuidar, como tratar. Talvez a própria medicina tenha surgido numa dessa, ou às vezes um conjunto de leis para organizar um pouco melhor. Enfim, a busca do ser humano científico é saudável, porque senão a gente não a busca, né? No sentido da ciência, sim, mas quando ele pegou essa filosofia para interpretar Deus a partir do seu ponto de vista, então ele pecou nessa questão, né? Eu acho que, por exemplo, tinha aquela uma certa visão que o homem era Deus, que ele era o centro do universo, né? Que todas as coisas giravam em torno dele. Ou seja, ele é a verdade absoluta, tudo que ele faz é aprovado porque ele aprova, né? Talvez deixando um princípio teria fundamento se fosse só individualismo, né? Porque eu sou meu próprio Deus, eu vou me julgar, eu vou fazer o que eu achar certo, eu vou fazer. Só que essa pessoa, acreditando nessa individual, teoria, né? ela não teria, vamos dizer assim, um julgamento. Ela não teria, ou seja, ela é seu não, próprio... vou matar, mas eu estou me perdoando. Ela é a própria lei, né? Então aí e não é a Bíblia mostra que existe um Criador. Isso. Porque qual é o princípio da Bíblia? Existe um Criador que não é só Criador, ele é Criador e sustentador, e ele é legislador também. Ou seja, ele criou, não criou, fez como um relojoeiro que faz o relógio, que é uma visão do deísmo, né? Que faz ou criou o universo, pôs o homem no mundo e falou: se vira aí agora que eu já fiz minha parte. Essa é a visão deísta. Então Deus, ele é Criador, ele é sustentador. Então ele também, nós temos, por exemplo, a Bíblia não fala de panteísmo, que é aquela visão, Deus cria, mas ele está na árvore, Deus é a água, Deus é a árvore, Deus é a natureza. Não, ele criou, ele é criador, sustentador, criou a partir dele com a sua palavra, mas não se funde aos elementos da natureza. Daí vem a questão, o conceito hoje, bem a mãe terra, como se eu fosse irmão da árvore, os quatro elementos. Na realidade, eu acredito que não é que a gente é irmão da árvore, mas ela tem tem a sua função. Lógico. Toda a vida tem função. Desde a formiguinha até na realidade, a formiga a gente pisa todo dia, mas a gente não sabe o trabalho que ela exerce na natureza. Né? A gente passa, assim, não passa pela nossa cabeça. Mas endeusar a natureza também, de falar a mãe terra, até tem, eu acho que tem religião disso também, que é vento, água, fogo, são os elementos lá. Na verdade, aí tem sacerdotisa de cada coisa aí, vai fazer aquilo. A doutrina, os hindus, né, eles têm essa visão, né? Eu acho que tem aquela outras religiões também. Lá, tem Ilha de Páscoa lá, que tem um pessoal que vai lá também, porque acredita que aquele marco lá são deuses da terra que foram lá, enfim, tem cada história que Deus que Deus se perdoa, mas que cada coisa que na realidade tudo provém do homem. Tudo provém do homem, né? Tudo que você vê na terra, assim, de consequência, né, de pensamentos, procede do homem. Como a gente está falando da ciência, até ia comentar um negócio aqui. O verdadeiro cientista, né, acho que quanto mais ele analisa, eu já ouvi essa frase, quanto ele mais analisa a natureza, né, a terra, essas coisas, mais. Quanto mais ele analisa, mais ele sabe da presença de Deus. Porque ele sabe, ele olha uma coisa e fala: poxa, mas como isso veio existir? É assim, quanto mais a gente busca lógica, mais a gente vai ver que tem coisa que não tem lógica. Tem umas coisas que, né, agora o outro tipo de cientista é aquele que analisa, e quando ele tem a resposta, ele mesmo se orgulha, ou ele se dedica a outro que pesquisou junto. Ele não tem ele não se entrega, na verdade, né? O verdadeiro cientista é aquele que fala: não, realmente está na Bíblia, é Bíblia. Quanto tempo que a Bíblia fala que a Terra é redonda? E o cientista veio depois de não sei quantos anos depois falar que a Terra é redonda. A Bíblia já estava falando que a Terra é redonda faz muito tempo. E o cientista lá não acreditava. Aí depois descobriram que a igreja, né, questionou alguns, né, que... Na realidade, eu acredito que sempre vai ter aquele cético que quer... Como é que é? O São Tomé, só acredita mesmo, né? Entendeu? Até tem outra questão legal que são os santos, que também é uma coisa que tem santo em religião e tem religião. Na verdade, a Bíblia fala de santos, né? Só que a interpretação sobre a palavra, como a palavra igreja foi danificada, a palavra para santo também, ela teve seu...
a outra interpretação. Mas a gente vai parar agora porque tem que dar um intervalo. Nosso amigo de bastidor Juan já tá dando aquele bicudo. Na hora de a gente fazer uma primeira pausa. Tomar uma aguinha. Agradecer o pessoal aqui que está acompanhando o bate-papo. Espero que esteja gostando. E daqui a pouco a gente está de volta. Oferecimento Pura Polpa. Polpas congeladas 100% naturais da nossa amiga Maria Silvia Fernandes. Sua saúde de vento em polpa. Telefone 3652-4851 ou 9605-9566. Clínica Avançada de Odontologia e Estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Opportunity Treinamento Profissional. Seu futuro certo. Acesse o site www.opportunitytreinamento.com.br. Bio a Mil. Controle biológico em harmonia com a natureza há 7 anos no mercado. Telefone 3654-7549. Ciesa, indústria de látex e borracha. Rodovia Assis Chateaubriand, quilômetro 294. Telefone 3652-4796. Bem-vindos, a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui. Na realidade, eu acho que não tem nem como parar, né? Porque tudo que é de religião, futebol, política, não tem fim. Cada um vai defender sempre seu ponto de vista e aquilo que ele vamos dizer assim, não é treinado, mas que ele já veio embutido para defender. É igual, vou mal comparando aqui, gente, tem as torcidas de futebol. Uma é palmeirense, outra é corintiana, outra é São Paulino. Não tem o que se falar. Um vai ter argumento contra o outro e assim vai indo e vai indo e vai indo. Só não pode deixar chegar em violência, essas coisas, mas de resto é uma discussão saudável, entre aspas. Nunca vai ter concordância. Eu acredito que a religião é uma dessas. Não vai ter nunca concordância. Sempre a vaidade, o próprio ser humano vai deturpar, é uma coisa que nunca vai ter. Então a gente está falando de algumas coisas aqui para que a pessoa, não é na realidade passar para vocês, é uma religião. Não estou aqui para falar de que é só uma coisa. Estou aqui para conversar com vocês de casa para que você estimular realmente a pessoa que está em casa, parar e pensar. O que eu estou fazendo é certo? Minha religião está em dia? É isso que eu quero? Ou é melhor não ter religião? É melhor buscar o que eu quero? Né? Eu acho que a gente estava até comentando algumas questões meio ardidas, que é para melhor reter um momento, para a gente dar uma imagem no primeiro bloco. Eu gostaria, primeiramente, do conceito de salvação. O que a Bíblia traz do conceito de salvação? Conceito de salvação? Mas tem tantas coisas como você falou, né? É interessante que aquele que professa a fé cristã, ou que é um cristão, ou tem fé em Deus, né? Ele tem que gastar um tempo com a pesquisa para ver o que a Bíblia chama de salvação e o que é salvação de acordo com a Bíblia, né? Que nós cremos que a revelação de Deus, né, cremos em tudo isso daí, né? Não tem como falar que a Bíblia, tem muitas pessoas que falam, a Bíblia foi escrita por homens. De fato, foi escrita por homens, mas por homens de acordo com a Bíblia que tiveram a inspiração. Só para, você fez uma pergunta, eu não vou responder com outra. A Bíblia, ela tem 66 livros, essa versão nossa, Ferreira de Almeida, e todas elas, né, são a Ferreira de Almeida, corrigida, atualizada, aí tem tombos, tem várias versões, hoje são produzidas pela Sociedade Bíblica, que é uma das maiores autoridades em Bíblia no Brasil. E quando se trata da Bíblia propriamente dita, para ver se é uma fonte confiável ou não, você tem a Bíblia, os 66 capítulos, a nossa versão usada por cristãos carismáticos, evangélicos e assim por diante. Ela tem 66 livros, foi escrita num período que durou em média de 1.600 anos, teve 40 escritores, a Bíblia.
Só a Bíblia que você consegue reunir 40 escritores com épocas diferentes, culturas diferentes, profissão e conhecimentos diferentes, em 40 escritores diferentes. É o mesmo que você pegasse 40 escritores, cada um com seu livro, cada um, você falando, você escreva um tema sobre Deus, e você conseguisse separar eles em 40 salas diferentes, pessoas com visão e cultura diferente, E época diferente. épocas diferentes, falando mais ou menos a mesma língua. e se soltasse só um tema inicial ali, e nesses escritos deles, eles conseguissem se completar um livro com o outro, que é o que ocorreu com a Bíblia. Então, só sendo um livro divino, com uma inspiração divina, para que 40 escritores com cultura diferente, entre eles reis, são visão totalmente diferente. Eu acho que, na realidade, eu já vou... eu acredito que a Bíblia, vamos dizer assim, ela não é uma unanimidade. Deve ter outras religiões que pegam, por exemplo, o Corão. Na realidade, eu acho que o Corão também é acho que é uma parte da Bíblia. Ele não é. Não, o Corão é uma coisa à parte. Ele é a parte. Então, o Corão também é uma coisa a ser estudada, porque também deve ter o seu conceito de divindade, caso contrário, não seria tão seguido, né, como é. Enfim, o Corão, Bíblia, tem outros livros também que outras religiões usam, em vários livros. Mas a Bíblia eu acho que é a mais lida, vamos dizer assim, a mais procurada. Né? Ela é o livro mais lido e o menos compreendido. Né? Essa é a questão. Ainda tem essa ainda. Eu acredito que a religião, talvez, assim como outras coisas, por exemplo, o direito mesmo dos homens, que são as leis e tudo mais, isso deveria ser matéria para você estudar em escola, pelo menos o básico. Para você não sair de lá sem saber os seus direitos e seus deveres. Porque ela dá, né, certo modo ali, um perfil. A Ajuda Bíblia a preparar. não tem como. A Bíblia também, eu não sei se a Bíblia ou o estudo de religião, feito por, sei lá, se é uma faculdade, teólogo, teologia que fala, né? Isso. Mas alguém deveria dar esse ensinamento, igual antigamente tinha latim, tinha a própria religião, você aprendia a rezar e tudo mais. Essas coisas deveriam ter sim, porque eu acho que evitaria, vamos dizer assim, como o ser humano é uma pessoa má, evitaria essa lavagem cerebral que hoje existe, que é de falar, não, Deus te castiga. Deus não é tem uma visão que é interessante, carrasco, né? Que fala que Deus não é um menino com um formigueiro na mão, brincando de cuidar das formiguinhas, essa aqui eu vou matar, essa aqui... Não é isso. Até você fez a pergunta e eu fui fazer uma inserção da questão para falar a questão sobre a salvação, que entra dessa questão do menino como formigueiro, né? Eu vou decidir aqui quem vou matar, como se Deus, né, tivesse lá em cima, tivesse assentado, né, olhando a terra numa visão panorâmica e falar, esse eu vou castigar, aquele ali não, fez coisa errada, fez coisa errada, ou torcendo para que alguém erra, para a hora que errar, você vai se lascar, esse aqui vai pro inferno, vou queimar ele, né? Isso é um conceito totalmente errado. Isso é um conceito do homem. E eu também acredito, aí já é uma outra coisa, mas vai rematar do passado, senão a gente não consegue, né, sintetizar. Mas na realidade, a salvação então é um conceito amplo. Pode ser, a salvação pode vir através do conhecimento, de estudar mas a palavra. A salvação seria bom a gente pegar como base uma visão da Bíblia. Se quiserem, como é um bate-papo aqui, atribuir isso como uma visão nossa, tudo bem. Embora é uma declaração da Bíblia. Sendo um livro que foi ditado por Deus ou soprado, né, por Deus, escrito por homens, e a Bíblia define como salvação. As religiões, hoje você tem todas as religiões, inclusive o catolicismo, os grupos cristãos em geral hoje, com a visão de vários grupos, não vamos citar, nós vamos pegar as religiões hoje humanamente ditas, que tem as suas linhas, eles tiram... A salvação é baseada pela conduta humana, ou seja, dentro da católica hoje que está no mundo, os grupos cristãos evangélicos, segmentos evangélicos, 99,9% deles têm um conceito de salvação que nós consideramos, a Bíblia chama de errôneo, porque a salvação, de acordo com as religiões, é o homem, inclusive no espiritismo, dentro da própria a religião dos indianos, né? Na visão deles, ou seja, o homem deve praticar o bem, fazer o bem, se reformar,
se melhorando, ele precisa merecer a salvação. E o conceito de salvação da Bíblia não é esse. A Bíblia diz que o homem é salvo mediante o que Cristo realizou. Porque o homem é imperfeito. Embora Deus está trabalhando essa natureza para transformar o homem, que o homem é imperfeito, mas o conceito da salvação da igreja, a igreja ou da religião, você pegando todas elas, porque elas, na verdade, todas elas surgem de uma mesma linha, mas você tem a salvação na igreja católica. Não é uma crítica aos católicos, mas é um crítico à visão que já é lá do ano 300 da era cristã, né? Começando com Constantino no ano 315. Mas a visão sobre salvação dos cristãos evangélicos, católicos e algumas religiões é que o homem precisa produzir atos de justiça, ele tem que ser bom, ele não pode errar em momento nenhum. Se ele errou, ele não é salvo. Ou seja, Deus está analisando ele. A hora que ele acerta, Deus fala. Escorregou, Deus fala, tirei. É igual o programa do Se Roberto ele Justus. corresponde, Vacilou, tá demitido. Vacilou, demitido. Tá fora. Como se Deus estivesse olhando e olhando assim. Aí ele vai andando bem, Deus fala, isso aí acho que eu vou dar a salvação. Não, esse aqui tá bonzinho. Esse aqui tá legal, bonzinho. E aquele ali, não, esse aí eu não vou dar a salvação. E não é assim. Eu acho que se todo mundo é filho de Deus, eu acredito que pai não vai olhar pelo filho como uma forma filha. É um ponto que você toca, que a gente até fala com a turma sobre isso daí, o pessoal que a gente encontra. Pedro, ninguém nasce sendo filho de Deus. É uma verdade isso, né? Ninguém nasce. Só para encerrar, Rafael, você concluir essa parte, ela está praticamente unida a essa questão da salvação, para você falar que eu sei que você vai citar aí. Então a salvação, embora ela é mais ampla do que isso, mas a salvação eterna, do fogo eterno, ou do lago de fogo, como os cristãos chamam, a Bíblia também nomeia como lago de fogo e inferno. Então existe a salvação para esse lugar, ou seja, a Igreja Católica ameaçou muito os homens na Idade Média e com as indulgências e aquelas coisas tudo que nós conhecemos, né? No período da Santa Inquisição, né? Chamada Santa Inquisição. Fogueira, perdão da brincadeira, mais fogueira que Sérgio Junino. Mandava, falou contra a igreja, contra o pessoal do os ensinamentos, vai né? para a fogueira. Vai para a fogueira. Então a visão da religião hoje é que o homem precisa merecer a salvação, precisa se submeter a determinado dogma, ou seja, o cara ele faz lá o que ele chama de igreja, que é a capela que foi embutida na nossa cabeça, e aí ele defende aquela visão, olha, você só é salvo aqui nesse perímetro geográfico, se você vir aqui participar desse lugar, dessa fé, compartilhar essa ideologia nossa, se você não compartilha isso aqui, você está enrolado, meu amigo. E a salvação ela não é medida desse jeito. A salvação, em resumo, de acordo com a Bíblia, o homem é salvo mediante aquilo que Cristo realizou, não o que ele realiza. Não é? O homem não é salvo baseado naquilo que ele produz ou o que ele é. O homem é salvo mediante o que Cristo é. Isso é salvação. Porque aí não existe condição, a salvação é incondicional. Qualquer coisa que põe uma condição, a única condição para ser salvo, sem dúvida, é uma: o ser humano precisa crer em Cristo, que é aquele que realizou a salvação, ou fez o que eu não posso fazer. Porque senão, olha só um exemplo, ele falou tudo, né? Agora, só para resumir, se o homem ele mesmo achasse que a salvação era vindo dele, da parte dele, ele fazendo bem, não precisa de Deus, né? Eu não vou fazer. Na verdade, como o Antônio falou, a salvação não depende da obra do homem, depende da obra de Cristo. É o que Cristo fez. Porque o homem é pecador. Como é que um pecador vai salvar outro pecador ou vai salvar a si mesmo? Não tem como. Então tem que ser alguém perfeito, ele é mau, alguém que andou conforme a vontade de Deus, puro, santo, em todo o seu procedimento ele não teve nenhuma falha. Esse é apto para salvar o homem, mas o ser humano não pode salvar. Aí eu já entro naquele puro, santo, santo. Essa parte santa. A gente tem seres humanos maravilhosos, eu acredito que talvez aí já pode se falar. A nossa mãe, né? A nossa mãe é santa. A gente pega, vamos dizer assim, tiveram uma vida realmente que se destacaram, vamos supor, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi,
Luther King, talvez daria para se falar, não sei, algumas pessoas que realmente foram líderes na sua forma de ser. Tem os chamados pais da igreja, como Santo Agostinho, também ou santos propriamente dito. Santo Expedito, Causas Impossíveis, santo. Eu acho que existem os santos. Eu não sei se a palavra é santos. Existem pessoas que estão na terra, outras que já partiram, que tiveram uma vida que realmente foi diferenciada. Esse conceito sobre santo também, ele é um conceito assim errôneo, né? Que a gente acha que santo é aquele homem que tem aquele arquinho, aquela áurea na cabeça. Ele não tem defeito nenhum, nunca falhou, né? Infalível. Por exemplo, né? São Francisco de Assis, vamos supor. É um santo que nunca feriu um animal na vida, que sempre teve um caminho puro, limpo e tudo mais. Ele foi canonizado, né, que é a palavra. Ele tem pelo catolicismo como um santo, uma pessoa que foi além do normal do ser humano, vamos dizer assim. Talvez o ser humano mais preparado, que a gente pode falar de, vamos supor, puxou para o espiritismo, foi um ser humano mais evoluído. Puxou para o catolicismo, foi alguém inspirado por Cristo ou por Deus que realmente trilhou um caminho diferente. Ou pode-se puxar foi um ser humano comum que na realidade tinha por talvez uma índole ou alguma coisa que realmente o diferenciou. Por exemplo, Madre Teresa, que fez a vida dela como trabalho voluntário, não medindo esforço, se colocando à frente de risco e tudo mais, porque ela queria aquilo, ela acreditava naquilo. Então, são várias as respostas para isso, né? Cada um vai acreditar na que acha melhor. No estudo da Bíblia, santos seria, a gente tem o conceito errado da auréola e o cara... E assim, que ele é um ser humano sem defeito. Então, na verdade, a palavra santo, de acordo com a Bíblia, quer dizer separado. Quando você santifica, você está separando o resto da humanidade. Ele é santificado, é o que Paulo chama em 1 Coríntios, né? Ele fala, na primeira carta aos Coríntios, na introdução do livro, ele fala que ele, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado pela vontade de Deus para ser santo. E aí ele fala aos santificados em Cristo Jesus, se referindo aos cristãos que viviam em Corinto, né, chamados para ser santo, ou seja, para ser separado. Separado do que? Da cultura, da filosofia que tinha na época. Então todo mundo que é tirado de determinado grupo ou de um grupo, de uma visão, ele é trazida para dentro do cristianismo. Então ele foi separado para ter uma vida agora separada. Ou seja, uma cultura diferente, com uma visão diferente. Isso quer dizer santo. Ou alguém que é separado também. Ou seja, a palavra santo indica qualquer pessoa que é separado. Sabe, separado para ser médico, separado. Então, a palavra santo, no caso, tratando-se da fé cristã, eles foram separados para seguir uma carreira cristã. Não indica que só eles podem ser. É verdade. Que o que Paulo fala na primeira carta, ele diz aos santificados, que seria a cidade de Corinto, mas eram os cristãos mais problemáticos da época. Eles tinham problema de ira, inveja, egoísmo entre eles. Se ler a primeira carta, você vai ver que tinha até briga. Nas reuniões deles, muitas vezes eles levavam comida para comer entre eles, e eles eram egoístas a ponto de nem dividir a comida um com os outros. E Paulo chamou eles de santos. Só que aí tem a palavra, eles foram aos santificados em Cristo. Porque agora, por causa de Cristo porque Cristo santificou eles, ou seja, a santidade de Cristo serve para eles. Então eles foram separados em Cristo, por causa da posição santa de Cristo, chamado para ser santo. Não indica que eles são ainda. São santos na forma posicional, ou seja, a fé cristã deles separa eles de um outro grupo, etnia, cultura, só que agora eles precisam... Eu acho que assim... prosseguir em ser santificados. Eu penso que existem grupos, vários grupos que talvez não sejam santificados. Porque a gente acredita, pelo menos eu tenho a fé de que existem pessoas maravilhosas no mundo. Gente que realmente é diferenciada, seja lá por qual dos motivos que a gente falou, se veio por encarnação, se veio por inspiração, por quê? Mas é gente diferenciada. Com um material assim dentro dele que é uma coisa que é única. Tem gente que dedica a vida inteira às boas causas e nunca vai ser conhecido pela igreja ou pelo sei lá o que for.
Tem muitos que nunca vão Mas ser muito, conhecidos muito, pela muito. mídia. Entendeu? Muitos no passado. Agora, por tiveram exemplo, uma- o Papa, o último Papa que faleceu, o Papa João Paulo. João Paulo. Ah, vamos canonizar o Papa João Paulo. Por quê? Ah, porque foi uma pessoa boa, ele foi uma pessoa íntegra, porque e tudo mais. Eu, longe de mim, eu acho que o cara foi impecável. Aliás, como eu não convivi com tantos outros papas, nem conheço, mas pelo que eu pude acompanhar de notícias e tudo mais, era um ser muito bom, sim, muito puro, muito, assim, até, vamos dizer, fugiu muito à regra dos outros papas, que é um papa muito preocupado com paz, que não gostaria de conflitos, preocupado com o ser humano mais humilde, assim, eu acho que se doou, ele foi uma pessoa excepcional, sem dúvida nenhuma. Ele está no parte do grupo que eu vou falar, são pessoas diferenciadas. Agora, por isso, acreditar que ele é santo, que ele... Eu acho que é a palavra errada. Eu acho que ele tem que ser lembrado. Ele foi é uma palavra um santa. cara dizer, fora de série. Mas ele é disse, humano. ele é humano, ele ele foi não chamado deixou. para ser santo, né? Ele é um Não houve uma questão que ele foi se tornando divino na sua matéria. Ele ainda é homem. Ele é Independente da missão dele, ele continua sendo homem e com o pecado. O pecado nunca é erradicado da carne do homem. É assim, eu acho que é difícil, por exemplo, você vai, vamos imaginar a Madre Teresa de Calcutá. Nunca você vai imaginar ela uma pessoa brava, uma pessoa que xingou alguém, uma pessoa verdade. que falou um palavrão, sei lá. Você nunca vai conseguir imaginar pela conduta da pessoa, pelo que ela se tornou. Mas não significa que ela é livre de imperfeições. Com Não, certeza. tem. Ela é uma pecadora, então todos aí que existiam, os pais da fé também tinham esses problemas, né? Mas a questão do problema do ser humano, Pedro, é que são pessoas que acabam tomando a glória de Cristo. Né? Não é questão de poder fazer, o Papa, né? Ou fulano de tal, ciclano de tal, vamos fazer uma imagem porque ele foi bom, né? Então acaba roubando a glória do Senhor. Ele, na verdade, é uma pessoa normal como nós. Teve a sua parcela. Contribuiu. Deus vai honrar com o que ele fez, o que a pessoa fez aqui na terra, Deus vai recompensar, porque a Bíblia fala que Deus vai dar o galardão e a herança. Então, todos vão ter que passar por isso daí. Agora, não é porque ele foi assim, eu tenho que pegar ele, né, colocar... Ele não é digno de adoração. Adoração de só admiração, Deus. sim. Mas adoração não, respeito. E admiração, sim. Posso até imitar alguns exemplos aí positivos. eu também já vou chegar num ponto que eu não lembro qual foi o pastor, se foi Edir Macedo, que chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Foi um pastor deles, né? Tá Não foi ele, foi um pastor dele. Um Na pastor verdade, ele. você está ferindo a escolha. Você vive num país onde Você tem tem que democracia. respeitar se o cara acha que aquela Mesmo imagem porque- é um respeito ao que ele Se acredita. você não crê, você não tem que violar. Porque agora tem um item positivo naqueles que adoram a imagem. Tem um item. Tem o negativo e tem o positivo. Embora a Bíblia é bem taxativa falando sobre escultura, sobre imagem, dizendo que não deve se adorar, mas você tem um item positivo. Todo ser humano que adora uma imagem, um ser, ou tem uma fé em alguma coisa, mesmo que não tenha o princípio da Bíblia, ou não é aprovado pela Bíblia, pelo próprio Deus, ele tem um sentido positivo. Ou seja, ele tem busca, é devido à busca que ele tem interior. O homem tem um espírito interior, então ele tem a necessidade de adorar, porque Deus criou o homem com essa necessidade. Então, quando ele está lá adorando a imagem de alguma coisa, isso indica que ele tem uma fé. Precisa ser trabalhado, A gente ter a o compreensão. O crucifixo é um símbolo que muita gente hoje tem, ou em casa, ou no próprio... Chama? Pescoço, no peito. Tem escapulário, tem... Como que chama? Terço. Terço, tem tantas outras coisas. Tudo isso eu acho que é válido, porque a pessoa está buscando um canal para a fé dela. Isso aqui eu acredito que... Ou seja, na verdade, é bacana isso daí, não que a Bíblia aprova a adoração àquilo ali. Agora, quando você vê pessoas que têm esse apego no que nós podemos chamar de alguns itens da fé cristã, como a cruz, como outras coisas. A cruz acho que foi o marco principal hoje da fé cristã, né? Quando você vê a cruz ali, já indica
que ele é cristão. Eu fico alegre quando eu vejo a exposição da cruz, alguém que carrega, você vê que ele tem uma fé em Cristo. É uma fé. Ele precisa ser trabalhado, compreender na verdade a fé, não aquela fé que alguns dizem, porque muitas vezes ele se submete ao que as pessoas ensinou, né? Ele se submete a uma religião, ele acha que ele é salvo se ele frequentar aquele lugar, quando a salvação está em Cristo, né? Eu não até, está algumas vezes eu comentei, a gente até teve o Padre Joaquim que veio aqui, que é um amigão nosso, é uma pessoa também com certeza diferenciada, tem um material humano muito bom, ele fala a língua do jovem, né? E ele também tem o conhecimento dos mais sábios, né? Que a gente fala que já buscou, já estudou, já aprendeu, ele tem hoje um material. Quando ele veio aqui, eu falei para ele, mas padre, tem muita gente que vai na igreja e vai pegando. Ele já sai de casa falando, vou encontrar fulana que vai estar com roupa tal, vou encontrar ciclano, será que está com o marido, será que separou? Sabe, o ser humano é que leva esse material. Só que eu acho que é o papel mais grandioso que talvez uma pessoa tenha, é de acreditar que dá para mudar isso aí. Então ele está indo na igreja, tem que respeitar porque ele está indo lá buscando aquele estudo. É alguma coisa, entendeu? Eu já acredito que já é algum caminho. Não digo que é o perfeito, que é o melhor, de todas as religiões que tiver. Eu acho que o ser humano tem que buscar aquele que confortar ele, que transforme ele em alguma coisa melhor. Agora, há um exemplo. Existem hoje, é dificílimo de relar nesse assunto, porque o pessoal tem muitas feridas, né? Que é eu acredito, sinceramente, que dízimo não é uma coisa assim de Deus. Eu acho que dízimo pode ser talvez uma doação de tempo, uma doação de carinho, de fato, de estudo, né? Dízimo nem sempre se refere a dinheiro, né? Porque dinheiro é uma coisa do homem. O que Deus quer com dinheiro? Bom, o conceito humano, é só para mim já começar a falar um negócio, que o conceito humano é que Deus precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. A gente criou dinheiro, né? As O homem na verdade, instituições humanas precisa dele. O que eu quero dizer é o seguinte, como nós falamos que a igreja somos nós, né? E ela envolve um grupo de pessoas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo nosso do local de reunião nosso, né? Nós temos ali despesa como energia, água, né? Questão de aluguel, questão de algumas outras necessidades, né? Então, o dízimo, ele representa a 10ª parte do salário, ou 10ª parte, né? Quer dizer, você dá conforme aquilo que você ganha, né? Você tira lá, isso era no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento, lá em 2 Coríntios, já fala que você tem que dar com alegria. Agora, se você der com alegria a 10ª parte, Deus vai aceitar. Mas se você não der com alegria, né? Então hoje o conceito humano é que você tem que dar 10% do que você ganha para Deus, né? Para manter o mantimento na casa de Deus. Fala assim a Bíblia, né? Lá em Malaquias também fala isso aí. Para você manter o mantimento que é necessário. Só que a Bíblia no Novo Testamento vem falando que você tem que dar segundo o seu coração. Mas o que Deus quer é a pessoa. Por que então Deus fala da questão do dízimo, do dinheiro? É porque quando você toca no bolso do homem, né, da pessoa, do ser humano, você vai ver realmente onde é que está o coração dela, porque o ser humano é extremamente pegado à materialidade. O ser humano é extremamente ligado ao dinheiro. A gente não vive sem dinheiro, né? Porque realmente tem a subsistência, também tem os lucros. Agora, há uma interpretação errada do dízimo, não tem como abafar, né, o caso, como diz o outro. Por exemplo, as ameaças, né? Alguns grupos cristãos que ameaçam os fiéis, falando que se ele não dá o dízimo, ele vai ser amaldiçoado, que as doenças que ele tem é proveniente dele não ter sido fiel, de estar roubando a Deus, de acordo com Malaquias. Isso é uma interpretação errada da Bíblia. Eu acho até complicado, porque assim, o Deus que é amor não vai me punir. Eu não estou falando que nós estamos vivendo em épocas diferentes. Lá que tem um monte de cabeça ligado, ele está roubando os fiéis, ou seja lá o que for. Mas, por exemplo, se ele tem tanta riqueza como ele tem, por que ele não sustenta a igreja? Ele não deixa que são os mais humildes que frequentam resguardar um pouco para ter uma vida um pouco melhor? Por exemplo, será que ele doa dízimo? Se for analisar um princípio de acordo com Malaquias, que fala trazei todos os dízimos, são um período
Que a Bíblia é dividida em duas etapas. Todo cristão sabe isso: Velho Testamento, Novo Testamento. Velho Testamento tinha o dízimo como ordenança, era um mandamento. Novo Testamento não tem isso como uma imposição da parte de Deus. Acho que no Velho Testamento, sim. Quando é uma coisa, vamos dizer assim, ajustada. Ó, tem igreja, eu sou, sei lá, vamos supor, eu pego um padre e ele tá lá, resolve e fala assim, gente, vai passar o momento da oferta. Quem quiser, põe, acabou. Dízimo, quem quiser, vai, contribui. Vamos supor, deu um montante X, não é suficiente para manter a igreja. Já não vai ter esse dinheiro. Ó, gente, está complicado, eu preciso de um pouco mais de dinheiro de vocês. Quem puder me ajudar para manter a coisa. Ou senão, eu tenho uma obra de caridade junto à igreja, por exemplo, ações sociais, eu sirvo sopa, eu entrego alimento, eu faço uma festa para a comunidade, porque isso também é caridade. Envolve donativos, né? Ofertas. Isso aí tudo gera dinheiro, é necessário de dinheiro e tudo mais, isso a gente entende. Agora, falar que Deus usar em cima dele tá todas, usar a doutrina do dízimo para fim de pôr medo nas pessoas como uma ameaça, ela é antibíblica. Isso é feio. Agora, o que eu acho também que é complicado, na realidade já é um outro. Até tem dois amigos meus que falam o seguinte: se Deus quer meu dinheiro, se Deus quer meu dízimo, põe na conta, o cara que eu chegar lá em cima eu pago ele. Porque eu não vou pagar pra você, você é o quê? Você vai morrer pra levar pra ele? Não é, não tem isso. Eu acho que dinheiro é uma coisa do homem. Há uma necessidade, as instituições cristãs hoje, ou seja, vou prestar um trabalho social, então o dinheiro é para trabalho social. Não é porque Deus vai te mandar pro inferno, você não é. Não, isso aí. Não mais. Tem coisas como nós falamos no começo aqui, o homem deturpa a palavra. O homem ele modifica, né? Para uma questão de medo, né? Porque o ser humano parece que só funciona com medo. Se você não colocar medo na pessoa, parece que não anda, né? E Deus não precisa de dinheiro. Na verdade, Deus quer ver o seu coração, né? Ele quer saber o que você produtor tá dando. Já tá na hora de parar de novo. O segundo vai ter um intervalinho. Senhor Jesus, hein? Gente, mais um intervalinho, rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Um pouquinho mais de café com prosa e um pouquinho mais dessa discussão. Lembrando que a gente não está buscando ofender ninguém está falando o que é errado, o que é certo. A gente quer estimular que o pessoal de casa pense no que está acontecendo. Se tiver uma opinião diversa, se quiser conversar a respeito, converse. O debate ele é sadio. Para que as pessoas se sintam estimuladas a buscar um pouquinho mais. Isso. E as pessoas que acreditam, não, eu quero ir na igreja, eu acredito que é desse jeito, tudo bem, isso aí é uma liberdade de cada um tem a liberdade de pensar, de conversar, de ter a sua livre convicção. Eu acho que está na Bíblia, né? Que é o livre-arbítrio, né? Eu acredito que cada um pode fazer o que quiser desde que respeite os outros. A gente está aqui falando de algumas considerações que nós achamos corretas. Se você discordar, né? Aí você vai e trabalha do seu jeito. Mas eu acho que cada um, dentro da sua liberdade, pode fazer sempre respeitando o próximo, né? Isso. Gente, vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Oferecimento Pura Polpa. Polpas congeladas 100% naturais da nossa amiga Maria Silvia Fernandes. Sua saúde de vento em polpa. Telefone 3652-4851 ou 9605-9566. Clínica Avançada de Odontologia e Estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Opportunity Treinamento Profissional, seu futuro certo. Acesse o site www.opportunitytreinamento.com.br. BioAmil, controle biológico em harmonia com a natureza há 7 anos no mercado. Telefone 3654-7549. Ciesa, indústria de látex e borracha. Rodovia Assis Chateaubriand, quilômetro 294. Telefone 3652-4796.
término, né, do programa, que a gente tem que acabar porque o tempo é fechado, mas é um tema que não vai acabar nunca, não vai ser esgotado, né? Quem de nós que a gente vai poder falar que vai acabar o tema religião em um programa? Impossível, né? Acho que talvez em uma vida você não acabe de estudar. Mas na realidade a gente está deixando bastante claro aqui que isso é um bate-papo informal. A gente está conversando entre amigos sobre religião, sobre o ponto de vista de vocês, que é a igreja em Penápolis, né? Isso. Que o Rafael vai explicar agora o porquê desse nome, né? Que já na realidade já explica bastante. E alguns pontos de vista, óbvio, que não é verdade absoluta nada, a gente está conversando apenas são pontos de vista para que a gente possa refletir, ter essa reflexão. Aproveitando, né, essa inserção sua, né, mostrando que até entre nós aqui que estamos conversando, nós não somos absolutos, temos a ideia em comum, né? Mas é uma visão que nós obtemos através da Bíblia, né? Algumas das coisas que foram citadas aqui pode de repente ferir o conceito de alguém, ou alguém não concorde com isso. E é importante lembrar que em doutrinas, você que está nos assistindo, em doutrina nós nunca vamos ser um. Agora, tem algo que a Bíblia chama de fé comum. Em doutrina, o fato de existir tantas religiões e grupos hoje é o fato que as pessoas têm as suas opiniões diferentes e acabou surgindo tantos grupos. Então, em doutrina nós não somos um. Mas a fé comum, que diz a respeito de um único Deus, todos nós somos um, no que diz respeito a um único Deus, um só batismo, uma só fé, uma só esperança, né? E nesses itens da fé comum nós somos um, crendo que há um único Deus, graças a Deus, né? Como você falou, graças a Deus, né? Que todos nós cremos que há um único Deus. E a fé cristã é essa, um único caminho, né? Foi até citado no ponto da nossa conversa aqui, da nossa prosa, né? Que há muitos caminhos, né? Por exemplo, nossa visão, que vamos respeitar a visão de quem está nos assistindo, e a nossa visão, de acordo com a Bíblia, é que há muitos caminhos, mas tem um único caminho que salva o homem. Por isso nós nos intitulamos e consideramos como cristãos, né? E o único caminho, o caminho para a salvação, no que nós cremos, é Cristo, como o único caminho. Então há muitos caminhos, existe, de fato, mas nem todos esses caminhos, como as pessoas dizem por aí, leva o homem à salvação. Lembrando também, foi tratado da questão salvação, né? Nós cremos, de acordo com a Bíblia, que o homem é salvo mediante o que Cristo fez, não o que ele faz. Cremos que a salvação é eterna, né, que é bem ampla, não dá para falar aqui, quem sabe numa outra oportunidade. Embora também, aproveitando aqui o seu programa, que é legal, um bate-papo aberto, né, Rafael? Isso. Falando novamente que nós também vamos voltar com o programa Vida para Todos, né? Vida para Todos, né, novamente, né, e teve a oportunidade de nós retomarmos aí. E aí vamos estar falando nesse programa nosso que vai ter a reestreia novamente, com o cenário novo, né, Rafael? Cenário novo também. E com os temas específicos, tratando de temas assim com mais amplitude, né? Eu acho legal, e também até eu acho que parte da religião de quem se diz ou pregador, ou que é estudioso, ou que é profeta, ou seja lá qual for as colocações que existem hoje, e na realidade a única real religião que é necessário aplicar todo santo dia, toda santa palavra, cada segundo que tiver é o respeito. A gente tem que respeitar as opiniões dos outros para que deixar, mesmo que você tenha certeza, não, o que o Rafael está falando é errado. Eu tenho que respeitar o que o Rafael está falando. E acho que um ponto determinante da Bíblia, a Bíblia se resume tanto o Velho Testamento como o Novo, no que você acabou de falar. Está centrado nisso, a fé em Deus, em Cristo e o amor. Mesmo que as nossas opiniões sejam diferentes aqui, mas para não ferir um princípio do universo e a visão do próprio Deus, que é amor, nós precisamos sempre nos basear nisso. Temos opiniões diferentes, mas a minha salvação não depende da minha doutrina, não depende das minhas práticas. As práticas nós sempre vamos ser diferentes. A salvação depende do que Cristo faz, e a essência da vida é o amor. Então,
Eu sou diferente, mas sempre no princípio do amor. Todos nós somos diferentes, mas somos iguais, né? Todos somos humanos, mas somos diferentes quanto a comportamento, fala, enfim. Eu acredito que respeitar essas diferenças também facilitaria muito a vida de todo mundo. Mas eu acho que é um passo muito longo ainda para o ser humano chegar longo. lá. Depende distante. A gente vem de séculos aí, de milênios já de erros, mas que a gente foi um pouco melhorando, né? E eu espero que isso sempre eu acho que o que importa é que o ser humano melhore, que o ser humano se torne uma coisa melhor, que esteja acima dessas coisas simples como dinheiro é importante. Dinheiro é importante para viver. Mas ele é do homem, ele não é de Deus. Se você quer ter um conforto, uma coisa sua, não coloque isso na boca de ninguém. Você trabalhar, você ser firme, você ganhar seu pão, isso é uma parte. Se você quer ter seus atos, se você quer recriminar seu filho por fazer alguma coisa, se você quer você mesmo se recriminar, está na hora de você ter o seu estudo, ter a sua religião, a sua forma de pensar. Estudar para isso, para montar um conceito, sempre respeitando as diferenças, né? A gente falou aqui em vários momentos dos evangélicos, dos espíritas, do budista, enfim, são tantas outras religiões, todas elas, se transformar as pessoas como pessoas melhores, para mim já é válido, né? Tem essa visão nossa para ser aberto é que todos os grupos hoje, né, não vou dizer todas as religiões, mas esses grupos que têm a finalidade de trabalhar, aperfeiçoar o caráter, né, do ser humano, ajudando ele a melhorar, então tem sua parcela de colaboração, de fato tem. E eu gostaria também que vocês falassem, são breves momentos, mas se vocês têm alguns projetos que estão encaminhando, e é da igreja em Penápolis, eu gostaria que vocês falassem. A igreja em Penápolis, Pedro, bom, nós temos um local aqui em Penápolis, né, na rua 13 de maio, número 57, né, e aí nós temos reuniões sempre de sexta, sábado e domingo, né, onde nós ajuntamos os irmãos para poder falar um pouco mais do Evangelho, cantar, orar. E temos uma participação social também aqui com relação à questão do programa de rádio, né, nós temos um programa aqui há cerca de 7 anos já, 7 a 8 anos na Zoar FM, né, de segunda a sexta. E nós também temos um projeto chamado Boca Café, Lugar de Oração, que ele, né, é um projeto assim, nós pegamos livros, ajuntamos alguns irmãos, pegamos algumas temas, né, e vamos até onde é que as pessoas estão. Esse projeto é um projeto novo, né, tem cerca de mais ou menos uns 2 anos, e nós sempre fazemos aqui em Penápolis, ali na Rua Barbosa, né, mas agora nós estamos alterando um pouco, de vez em quando nós vamos para a PV, né, alguns outros bairros, né, deslocando para dentro dos bairros para alcançar as pessoas, né, porque o conceito religioso é que o homem precisa adorar a Deus em certo lugar, né, mas na verdade, né, naquele negócio que tem a igreja, né, entre aspas, né, mas na verdade Deus, ele pode ser adorado onde for. Nós vimos aqui que o espírito do homem, né, onde Deus habita. Então é ali que realmente começa a questão do trabalhar de Deus. Uma reunião maciça com um número maior. Aí precisa de um lugar, né? Mas nada impede de você estar orando, né? Vamos supor, na rua, na sua casa, ou junto com outras pessoas, né? Então o Senhor falou onde tivesse 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu estarei. Então essa questão de tenda de oração, nós vamos até os lugares onde as pessoas estão para ajudar. Aí tem a questão dos livros, né? Nós não podemos apacentar todo mundo, ajudar todo mundo, então nós damos o livro vai ajudar ela até um certo ponto a poder compreender, ter mais um discernimento da palavra. Também temos a questão de alguns outros projetos que nós visitamos pessoas nas casas, né? Temos algumas irmãs que fazem uma visita de domingo no hospital, né? Na Santa Casa. Né? Nós temos bastante coisas que realmente, até a questão de oferta também para a questão da expansão do Evangelho em outros países, né? Como a África, a Europa, né? Então tem muita, essa questão é bem ampla, né? O Bucafé, né? O Bucafé propriamente dito, que é uma cafeteria, né, cristã, e na verdade esse nome é até bacana, nós falamos aqui, né, que é o book de livro que conduz à fé, e tem o pretexto de quem passa, vê lá o Bucafé, fala, poxa, aí tem um cafezinho, vamos tomar um café, comer um pão de queijo, e acaba entrando ali, tem a oportunidade na corre-corre do dia a dia de ter uma literatura, um livro. O café hoje é onde? O café hoje aqui em Penápolis não possui um local físico, né?
nós temos como uma tenda móvel, né? Bucafé móvel, nós temos ali essa questão do Bucafé, a mesma visão, só que ele é móvel. Agora, mais perto daqui tem Araçatuba e Linz, né? Então, são muito... aí tá tem na China, vários tem nos países, Estados Unidos, né? Tem na Argentina, América do Sul, Chile, toda a América do Sul tem bucafés em várias cidades. Legal. África, Europa, Coreia, tem muitos, né? Mas muito mesmo. Avançou demais. Eu até vi uma foto ontem, né, recente, do Chris Duran, já ouviu falar, né, do Chris Duran, aquele cantor internacional, estava num Bucafé, né? Teve uma marcha para Jesus e ele, na cidade, ele foi lá no Bucafé e bateram uma foto dele lá. Então né, a Sheila Valadão também, que é outra cantora cristã também, que realmente também conheceu o Bucafé. Então é um lugar cristão, né? Um lugar bem tranquilo, a meta, né? Rafael, a meta é alcançar as pessoas. A meta é alcançar as pessoas em locais que eles convivem no dia a dia. E os diversos tipos de pessoas, tirando a cara de igreja, né? Tirando aquela cara de igreja, porque o muçulmano não vai entrar dentro de um templo cristão, mas nós temos casos de muçulmanos que em São Carlos entrou dentro de um bucafé e até adquiriu literatura cristã. Falou, se meu marido, se eu entrar no templo cristão, ele me mata, mas aqui eu posso vir, porque não é uma igreja, e de fato não é com aquela padrão conhecido, não é uma igreja, é uma cafeteria onde as pessoas têm acesso a livros de diversos escritores e que ajuda as pessoas a ter uma compreensão geral da fé cristã, né? E importante também que todas as pessoas que estão dentro do Bucafé são irmãos preparados para servir as pessoas, né? Não só a questão de suco, como café, como sorvete, ou como lanche, alguma coisa, mas se você chegar lá, a pessoa pode estar te auxiliando na leitura de um livro, ela fala, eu queria um livro sobre casamento, a pessoa vai lá e fala, olha, esse livro, educação de filhos, educação, né? Com o filho, né? Questão de pais, né? Como agir como um pai, como uma mãe. Então, são pessoas, como se diz, são missionários ali que estão ali prontos para atender as pessoas, né? Fazem isso realmente com muito amor, né? As pessoas que vão lá falam realmente que tem uma diferença, né? Uma diferença. Porque o Bucafé não é uma questão de gerar lucro, porque não gera, vendendo café não vai ficar rico, mas alcançar as pessoas ali, né? É uma outra questão. Alcançar as pessoas, igual o médico, você vai bater na casa do médico, né, de porta em porta, talvez o médico nem vai estar lá, ou às vezes ele nem vai te atender, porque o médico é muito ocupado, mas ele pode entrar numa cafeteria, tomar um café, a correria dele, falar alguma coisa para ele, né, ou às vezes até ele perguntar, né? Trabalha de dia, trabalha à noite, naquele tempo para um lanchinho, ele pode ler um trecho de um livro que fica disponível nas mesinhas, às vezes tem vai uma até biblioteca, acalmar o coração, dar uma sabedoria. Tem muitas coisas, né? Bacana, até trouxe alguns livros aqui, mas lembrando que nós temos 600 títulos de livros, né, diferentes, com temas diferenciados. Só esse daqui para mostrar só, né? Vou pegar aqui a minha câmera aqui, fala a verdadeira prosperidade. Então bacana aqui, né? Porque o conceito de prosperidade das pessoas, muitos atribuem prosperidade como tendo dinheiro, né, bens materiais. E uma pessoa ser próspera nem sempre é ter, ou de fato a verdadeira prosperidade não consiste em dinheiro, embora ele soma algumas itens, mas não é o dinheiro. A gente confunde muito a ideia. O pessoal fala assim, dinheiro não traz felicidade. Aí tem gente que fala, mas manda buscar. Eu acho que não é bem nem assim. Sempre. Dinheiro vai sim suprir muita coisa, né? Ele consegue te dar até uma falsa felicidade. Algumas vezes o dinheiro traz até infelicidade. Por causa dele você vê aí homicídios, a gente vê, morte por exemplo, dentro ganhadores de da Mega famílias, Sena, que ganharam na Mega Sena, a esposa foi e matou para ficar com o dinheiro. Então nem sempre, né? Na verdade, a verdadeira prosperidade e felicidade não consiste no que o homem tem, mas no que ele é. É mais a riqueza do que ele se torna, do que ele é, do que o que ele possui. Vai de satisfação pessoal, vai de saber que você está fazendo o que você acredita. Enfim, ideal, são palavras que hoje em dia são muito difíceis de se dizer com essa correria que a gente está sempre ocupado com o ganho financeiro. Né? Isso. A chamada... Prende o homem, né? Você fica escravo do dinheiro. A qualidade de vida, né? Acho que o Gandhi falou que o homem é um animal muito esquisito, porque ele perde toda a saúde buscando dinheiro. Quando ele tiver o dinheiro, ele vai buscar a saúde gastando todo o seu dinheiro. Todo o dinheiro dele. É bastante complicado. Ele vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido, né? Então E, gente, eu agradeço demais a visita de vocês. Espero que o papo tenha sido interessante para todo mundo, que tenha sido
algo que vá fomentar alguma discussão saudável, um debate sobre religião, sobre a busca realmente de saber o que a gente quer para confortar melhor, para dar um sentido um pouco melhor no nosso dia a dia. E eu gostaria que vocês deixassem as considerações finais de vocês. Eu agradeço a participação do Café com Prosa, ser um programa jovem, né, aberto, não formal, mas informal, um bate-papo onde a gente pode ser o que a gente é no dia a dia, né, sem ostentar uma certa aparência. E o que a nossa conversa aqui nesse programa aqui, nós fomos de fato o mais natural possível, mostrando qual é o nosso ponto de vista com relação à Bíblia, né? E lembrando que o que foi discutido aqui no programa não foi uma discussão, mas esse bate-papo nosso aqui, essa prosa, foi apenas um voo panorâmico, né? Em cada assunto desse que nós conversamos aqui, é necessário nos aprofundarmos um pouco mais, né? Alguns podem tirar uma certa definição e achar que só foi isso que nós falamos aqui. Então, debaixo de cada fundamento ou item desse do programa aqui, existe nós precisamos entrar, aprofundar mais para ter uma clareza maior, né, a respeito da salvação. Falou do dízimo, então não deu para concluirmos aqui a ideia, mas é basicamente isso daí. E quero agradecer. Tendo a oportunidade, pode nos convidar, viu? Pode deixar. Bom, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade, ao Pedro, né, ao Canal 23, né, ao Nazim, por esse espaço, né, porque 1h30 hoje no canal não é brincadeira, né? Então, graças ao Senhor por isso daí, né? E é um tema realmente gostoso de conversar, um tema gostoso quando você tem base, né, bíblica, né? Então é uma coisa que você fica até encorajado realmente a poder estar anunciando sempre essa palavra, né? Podendo falar para as pessoas. Como o Antônio disse, né, precisa realmente de mais aprofundamento em cada assunto, né, porque são temas de muita complexidade, muito complexo, então leva para muitas coisas, né, até às vezes abre uma brecha para outra coisa, mas é que realmente não tem como falar tudo. Mas quem sabe, como o Antônio disse no próximo programa, né, a gente está aberto para convite, né, até os outros irmãos que quiserem ter contato, né, a gente está sempre aí, sabe como achar cada um de nós. Então é sempre agradável, né, ter essa comunhão, essa disponibilidade de poder estar falando um pouco mais do Evangelho às pessoas, né, que gostam realmente de ouvir essa palavra. Gente, muito obrigado por ter vindo, por ter aberto espaço. Eu já confidenciei a vocês, o meu intuito é um dia ter aqui um representante de cada religião que a gente trate de temas pontuais para que todo mundo possa expressar qual a sua opinião e até para nortear o pessoal de casa. Isso. Um dia, se Deus quiser, sai. Mas no começo a gente tem que preservar que também tem essa diferença e a gente tem que tentar achar um meio termo, né? Isso. Sempre respeitando o próximo, respeitando a palavra do seu irmão do lado, porque afinal, né, Deus mesmo disse, e está na Bíblia, amar uns aos outros como a ti mesmo, né? Amor, né? Então vamos amar o próximo e respeitar. E eu espero que todo mundo em casa tenha entendido que a mensagem aqui hoje na realidade nada mais é que fomentar em você que está aí assistindo a esperança de ter uma concepção, um conforto de uma religião que vá te trazer alguma, vamos dizer assim, uma melhoria, né? Alguma coisa que você que já tem a sua, vá reavaliar se é essa mesmo que você quer, se você quer procurar uma outra, enfim, que você tenha liberdade de respeitar. Podemos deixar o site da igreja? Tem, a igreja possui um site, né? A igreja possui um site, é bem espaço, né? www.igrejaempenápolis.com.br igrejaempenápolis.com.br. Para quem quiser procurar vocês, para ter um pouco mais desse conhecimento. É isso. E esteja aí de portas abertas. E até conversar com a gente, né? Tirar alguns esclarecimentos. Uma dúvida, ou de repente até buscar o aconselhamento, né? Isso, estamos abertos aí. Bom, já que está aberto ao público, vou deixar um telefone nosso aqui. Opa. 3652-0341 também. Fala comigo ou com o Rafael, pra gente ter essa prosa em casa, né? Vai chegar o mais próximo. Gente, muito obrigado. Eu desejo a todos uma boa semana e que seja lá qual o passo que você der na sua vida, que ele seja cercado de respeito e amor ao próximo. Muito obrigado.